Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Daqui a pouquinho, depois do Pai Nosso, Ave Maria, vou falar sobre suicídio, sobre o mental e sobre todos que na família precisam ser encaminhados na medicina. Há o lado espiritual, mas precisa do trabalho da medicina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal, se inscreve no canal. É sempre bom, é sempre um tema diferente. Já tem os temas de Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco. Só que eu vou colocar mais algumas coisinhas, ok? Que uma outra pessoa que fez, mas eu vou dar mais uma mexidinha aí para vocês. Por muita gente não conhece, desconhece. Está na internet, mas desconhece, né? O trabalho do Divaldo e o trabalho de Dr. Bezerra de Menezes e o trabalho de Francisco Cândido Xavier, o trabalho que ele fez para ajudar muitas pessoas, muitos livros que eles escreveram, que estão aí, para que sejam consultados. E tem a rede da internet também. A morte não existe. Irradiação mental psicológica traz a muitos espíritos ceifar o todo, o processo encarnatório. Desprovido da informação essencial e respeito pela vida, espiritualmente, indagando sobre o primeiro impacto que se dá quando o autossuicídio percebe-se vivo. Meramente de vítima, contrata a dor mental, potencializando e agravando o estado psicológico por seus atos
Desperdiça então a grande chance que Deus ofertou sobre a responsabilidade encarnatória para pagar os débitos, podando a sua jornada evolutiva. Mesmo sabedor que a decisão tomou errada, é óbvio, mas não afirmativo, espiritualmente, todo indivíduo tem a mesma realidade, mas cada caso é um caso às circunstâncias. Achar que pula da ponte, ou suicida, ou qualquer coisa de ceifar a vida do outro, que vai resolver. Nós, espíritas, nós somos católicos, não aceitamos que o suicídio represente o alívio ou a solução dos problemas meramente. Falta de apoio é que os leva à covardia e também ao entendimento. Perfeito? Para trabalhar com a situação do indivíduo, a sua comorbidade mental. Sequelas mentais. Às vezes alguma coisa aconteceu, se acha culpado, não consegue resolver e acha que ter o suicídio vai resolver. E como fica todo o processo de encarnação? O suicídio, então, poderá ser evitado ao diminuir a irradiação desequilibrada por uma alma atormentada, auto-obsidiada ou obsidiada por outros. Se mata, os capetinha. O plano astral trabalha em conjunto com o senso psicológico, colocando as travas mentais para não ceifar a vida. Ajuda é importante. A família colabore na propagação de estancar pensamentos negativos. Amigos do suicida, abster de amigos negativos é primordial, os quais podem influenciar outras decisões. Tudo parece demonstrar tão infeliz quando o ser desprovido de ajuda ao seu sofrimento, que pode fazer com uma única decisão leve a uma precipitada desencarnação. Isso é lamentável. Digamos que proteger a vida e garantir o conforto e o bem-estar de muitos espíritos encarnados e desencarnados, para evitar o autoextermínio. Isto torna o desequilíbrio harmonioso à evolução. Respeito pela vida encarnatória, pela manutenção os que nos cercam, com amor e respeito. Independente da escolha e da denominação religiosa ou não, considere-se a importância com os resultados efetivos da prevenção do suicídio. Prestar atenção nos distingue enquanto coletividade em nosso projeto de evolução, protegendo assim a vida de todos. O mundo permanece em socorro. Vou explicar o tema. Esse é o tema. Não é exagero, mas poucos segundos um suicídio manifesta. E é verdade.
Isso é uma matéria que eu tirei de livros e eu também fico lendo daqui, lendo dali para poder passar para vocês. Estudo da Organização Mundial da Saúde descreve em estatísticas concretas os que vêm acontecendo. Em nações, em povos, países estão adotando políticas públicas, a realização de ações de preservação e prevenção com o intuito da abster desses alarmes de números de suicídio que ultrapassam a 1 milhão. Nossa, 1 milhão? Todo ano. No Brasil, estatísticas por volta de 150 mil suicídios. Que falta divulgação, né? Esperamos que os meios de comunicação começam a trabalhar sobre o assunto e no mundo, para saber por que está acontecendo. Não é só falar assim, ó, teve, né, o acontecimento, mas por que teve o acontecimento? Tem os meios de comunicação aí que e os fazem muito bem as edições, né? São 150 mil, né, suicídios. E no mundo, mais de 10 milhões espiritualmente, sofrimentos mentais, inconcebível. No plano superior, vou falar para vocês. Quando faz o encontro da alma com a energia que é espiritual, porque a matéria já foi, tem um tempo certo, às vezes é muito rápido e muito demorado. Tem ali almas espirituais que não querem encarnar novamente, porque para pagar os débitos que não foram feitos. E não querem. É uma luta muito grande no outro plano. Lembramos que nem todos vão encarnar novamente neste plano aqui onde estamos. Está tudo na mão do universo, que é Deus. Pode ser em outras esferas. Isso depende muito o que você fez nessa encarnação em prol de ajudar o próximo, ou até de prejudicar. Porque você acha que você prejudica e você vai lá com as asinhas de anjo. Não. Certo? Todas as denominações, não interessa se religiosas ou não, precisam da conscientização e ampliar os trabalhos da prevenção. Consultores, profissionais equipados do conhecimento ao socorro. Há muitas casas fechando por falta de ajuda, né? Porque tem aluguel, tem água, tem luz, tem pronto-socorro aí, espirituais aí, né? Que estava precisando de ajuda e não é só buscar gente, tem que ajudar também. Como que vai fazer para manter toda uma infraestrutura? Vamos pensar a respeito disso. Convocamos as comunidades para auxiliar os nossos irmãos transtornados para que entrem no eixo o equilíbrio a fim de não tirarem a própria vida. Lembra que eu falei da CVV? Vou falar daqui a pouco. Mas indicamos assim, se há alcoolismo, tem a associação antialcoólica. É vergonha falar. Eu já levei pessoas para, né, ser atendido. Nem tudo é espiritualmente, é mental. O alcoolismo é mental, alguma coisa que não foi resolvida
e acha que a bebida a grande válvula de escape. Mas como que fica a parte do organismo, o fígado, vocês acham que não. Isso aqui é uma máquina. Começa a bater forte aí no fígado, não vai dar bom não, hein? Indicamos a associação AA, associação antialcoólica, toda a igreja tem. O gás, vou falar do gás. Eu marquei o endereço aqui do gás, mas eu vou deixar na descrição, certo? Que é o CVV, que é o Grupo de Auxílio aos Espíritos Sofredores, tem a Perseverança, Federação Espírita, casas de apometrias, onde tem algumas casas que já tem um psicanalista ali, tem um orientador, mas tem que estar equipado de conhecimento e não interferir, certo? E quando vê que não tem condição, tem que falar assim, olha, você precisa procurar um médico XYZ. Nem tudo é espiritual, pessoal. Isso é importante. Destinada ao amparo psíquico e equilíbrio. É importantíssimo isso. Vamos lá? É importante salientar que boa parte dos que cometem suicídio são pessoas que sofrem de alguma forma de distúrbio, depressão, esquizofrenia, borderline, dependência ao álcool, drogas levando à morte, enfim. O tratamento deve ser administrado e não abandoná-lo, pois a saúde mental leva ao ponto crucial de esquecer de viver uma vida sadia e o próprio respeito. Suicídio é saúde pública, mas pode ser prevenido. Uma das formas é o reconhecimento da doença e de buscar ajuda mental psicológica, mudar a condição de viver, socializar e saber que a vida é o maior bem precioso, a mentalidade sã. Rogamos aos meios de comunicação que acentue as informações sobre uma catástrofe mental. Falar sem tabu, entendendo as causas e providenciar o apoio necessário. Falando em Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, estamos no ranking, em números absolutos, cerca de 10 a 15 mil suicídios, significando que diariamente mais de 30 pessoas suicidam e ou 2 se mata a cada minuto. Vamos continuar. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, é interessante, muitas coisas eu tiro de livros, certo? A luz de derrubar os tabus. Por inúmeras razões, por imaginar em alguns minutos uma pessoa pode dar fim à vida. Você não pense no suicídio. Isto não faz parte de sua natureza. É possível evitar. A primeira medida é visualizar sobre a condição de buscar prevenção, educando e a que ocorre esta situação suicídio. Deixar de falar, de ter medo sobre o assunto que te aborrece e como administrá-lo. Derrubando os tabus e compartilhar toda a gama de informações.
Atualidades, a influência ao número de suicídio. Outro tópico. Estamos falando de suicídio. Perfeito? Demograficamente, a localização cujo suicídio acentua-se devido à falta de estrutura na saúde pública, ao atendimento àqueles que têm urgência, problemas sociais e elevada importância que estimulou a ocorrência de comorbidades mentais, levando ao suicídio. É importante trazer a razão à luz sobre os cuidados da população menos favorecidas, pois a sociedade vive diversas situações de agressão, competição, ausência de um campo fértil para resolução dos transtornos emocionais. Não é difícil falar sobre suicídio, mas o que realmente ocorre é a sensibilidade cuja hipocrisia se faz velada com o sentimento de falta de ajuda. Perfeito? Ninguém está confortável de falar sobre o assunto suicídio, por expor as fraquezas mentais dos que necessitam de ajuda, como se ficassem expostos a uma doença contagiosa. É o caos. A pessoa clama por ajuda, por socorro. É óbvio. Pessoas acometidas tentam o suicídio e silenciosamente pedem socorro. É um assunto interessante, né, pessoal? Muito interessante. Quem não conhece a Seara Bendita, eles têm os trabalhos de desobsessão, de passes. Vocês ficam no Ibirapuera, tá aí na internet, no Google. Vão lá conhecer, passar lá pelos passes, por consultas. São maravilhosos também. Perfeito? E a federação, tem as palestras na federação, né? Parece ser uma saúde, né? É que eu parei, né? Ficou meio distanciado, né? É óbvio que pessoas acometidas tentam o suicídio e silenciosamente pedem socorro. Parece ser uma saúde, desde que o socorro esteja pronto para desenvolver a ajuda o que solicitou. É óbvio, suicídio é um caso de saúde mental. Ou qualquer outro tipo de comorbidade que levou a um distúrbio psicológico. Vou resolver dessa forma, pum, né? Ou acabando com a família toda, os meios de comunicação estão aí. A mãe, o pai, ou o filho colocou veneno, um chumbinho, e a família foi embora, tinha um problema mental e colocou lá na comida e todo mundo comeu e morreu. Né? Decidiu que todos deveriam morrer e ele, o último, seria, né, que impulsionou tudo isso. E há casos de covardia mesmo, que acha que o outro não deve viver, ceifa a vida do outro, só Deus que manda, lembramos disso, e ainda regozija do feito. Necessidade de desenvolver sem o apego psicológico, mostrar a quem solicitou. Por isso precisa de terapeuta. Terapeuta, um bom terapeuta, ele vai ajudar e ele vai escutar, mas ele não vai opinar o que a pessoa, ele vai ter o entendimento que o suicídio não vai resolver. Ele vai embora e vai deixar tudo para outro, o grande problema, inclusive, da morte dele, desta pessoa. Certo?
mostrar a quem solicitou sobre o valor da vida sem que o suicídio seja a saúde para resolver, né? Suicídio, a saúde. Situações psíquicas, mentais, né? E resistir e ter resiliência e o desejo de buscar a resolução, né? Tá meio repetitivo, sem destruir-se. A possibilidade de continuar vivendo, de ser ouvido e compreender os sentimentos para fortalecer as situações e continuar a viver. Todos podemos ajudar um suicida. Perfeito? Perdendo o receio e o medo de aproximar-se. Removendo das situações de isolamento, mas amigos sinceros que não piorem o quadro clínico. Daqui a pouquinho eu vou falar da espiritualidade, os espíritos, as pessoas que trabalham e desistem e acabam, abriu a mediunidade e o obsessor traz um obsessor, não trabalha esse desligamento e acaba tendo um obsessor que assim, se mata, vai resolver isso. Aí começa a trazer um monte de problemas e acha que o suicídio ali, mas é um espírito e precisa fazer a desobsessão, certo? E a pessoa tem que estar junto para assistir. Essa é uma das formas de resolver de vez, não deixar a pessoa numa maca lá e já fez a desobsessão. Tem que estar presente para assistir a desobsessão, ao menos uma parte dela. Perfeito? Pessoas que não piorem o quadro clínico, porque tem pessoas que vai lá dar palpitar e... Pessoas que possam desabafar, é necessário ter sempre um ouvinte sem opinar, oferecendo ajuda edificante para ambos, o aprendizado. Na visão espiritual, pessoas que auto-sabotam, né, psicologicamente por inúmeras situações passadas ou presentes. Criaturas como nós, às vezes atormentadas consigo próprio ou por outras. O suicídio no mundo espiritual está anestesiado, incapacitado para seguir a vida pessoal. O espírito, ele faz isso. Coloca esse padrão de estagnar. Leva para o momento de depressão e joga na cama a pessoa. Faz isso. Interrompida pela comodidade mental que pode levar a uma fatalidade, necessita de ajuda. Muito difícil de caminhar sozinho por ausência das condições psíquicas, formando os grupos de apoio, mas é necessário sempre a presença de um profissional. Estamos falando dos locais. Precisa ter nas casas religiosas ou não, seitas, o mundo espiritual, evangélico tem que ter ali, né? Tem algumas coisas que passam na televisão, bom, até então. Mas eu vou procurar saber pessoalmente sobre isso. E aqui vocês sabem que eu falo mesmo. E dói. Certo? Formando os grupos de apoio, mas é necessário sempre a presença de um profissional da saúde mental para escutar e, após, fechar o quadro clínico-psicológico ou a comorbidade física do assistido. Não interessa a denominação se é evangélica, espírita, seita, mas deve
haver o empenho e a disposição a auxiliar em conjunto com as equipes envolvidas no socorro do suicídio. Ela está falando umas coisas para mim aqui, mas só depois, que eu vou falar só sobre o ex-presidente nosso. Eu não vou falar o nome, eu vou falar sobre ele. Mas ele é forte, muito forte, é um militar. Tem um recado. Então, cuidado aí. Isso não estou ameaçando nada, é muito cuidado. Porque ele é um espírito também. Uma matéria com uma alma. E o plano espiritual está aí e Deus. Ocorreu muitas coisas, fugiu da parte de administração quando ele esteve no poder, se sentiu perdido e o acreditar. Mas ele é forte. Não é para qualquer um, não para aguentar o que ele está aguentando aí. Não é fácil. Não estou defendendo nada. Estou falando de espírito. Ele tem o obsessor? Não tem obsessor algum. É o espírito em luta com uma alma, com uma matéria. Está em luta como outros espíritos também. Agora, está pairando nessa terceira dimensão alguma coisa muito densa, mas a transição está vindo. Vamos continuar. E no final vou fazer um Pai Nosso. Quem quiser colocar um copo d'água, pode colocar, mas não é para tomar. Joga toda coisa negativa nesse copo d'água, joga toda a energia negativa nessa água e coloca no vaso sanitário para dar descarga e fecha a tampa, para mandar embora essa energia. Tá bom, pessoal? Há diversos locais físicos que estão à disposição. Eu acabei de falar, né? CVV, entre outros. Né? Desde palestra, Seara Bendita, Federação, outras casas, tem várias casas aí, né? Perseverança, né? Casas evangélicas também, que estão aí fazendo palestra. Lembrando mas a resolução é vossa que está assistindo a palestra. Não achar que uma palestra vai resolver o seu problema. Faça a lição de casa. Há diversos locais físicos que estão à disposição, desde palestra a ajuda individual, inclusive casas que utilizam a espiritualidade para o processo de desobsessão, casas espíritas. Tem casas que é evangélica, não vou falar o nome, que existe a desobsessão lá. Passa algumas coisas na televisão e eu fico meio assim. Mas eu vou querer ver isso aí de perto. E falar para vocês. Se é. Certo? Que utilizam da espiritualidade para o processo de desobsessão. Assim sendo os socorristas, né? Espíritos, matéria. A possibilidade do trabalho à distância, o intuito é o assistido presenciar as circunstâncias de que está deparando. Sem besteira, sem besterol, né? Lembrando que o médico é importantíssimo. O endereço está aqui no final do Grupo Gás, né? Que é o Grupo de Assistência Espiritual de Solidariedade. Eu não
vou passar o telefone, mas passo passar o endereço no final, certo? Bom, ali tá, vamos interromper, né, para não ficar deslocado o assunto. Está falando assim, a possibilidade do trabalho à distância e há uma oração. O intuito é o assistido presenciar as circunstâncias de que está deparando, pelo amor de Deus. Temos os meios de comunicação, nós temos o YouTube aí, outras plataformas, que ele vai abrir a cova, que vai para a morte, que não sei, gente, vamos parar com isso, porque está tudo, o estado psicológico deste mundão de Deus está virado de ponta cabeça. Às vezes tem um problema na família, um vizinho, no trabalho, que não tem o entendimento de uma conversa, ninguém quer ter o entendimento, que abriu a cova, que ele vai para a sepultura. Gente, por favor, não façam isso, porque de vez de falar isso, faz uma oração. Estamos fazendo uma oração para que haja o entendimento e que todo mundo se acerte. Ah, mas o senhor é bonzinho. Não! Não é questão disso, é que tudo é uma conversa. Ter o entendimento, agora falar que vai abrir uma cova, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Vamos parar com essas coisas. Cuidado com mexer com o lado espiritual aí, hein? Porque a lei do retorno existe, e de verdade. Magia negra existe, magia branca existe, o lado espiritual existe. Nós somos espíritos, uma alma é uma matéria, então cuidado que tu faz para o outro, que você pode levar, inclusive se for propósito. Porque se não vier para você agora nessa encarnação, na próxima encarnação vai vir e não vai ser legal. De vez de fazer o mal, faz uma oração ou cale-se. Certo? Bom, está falando da ajuda, né? Porque às vezes na desobsessão tem que ter um médium preparado, sem anímico, sem invencionismo. A possibilidade de incorporação quando o espírito não desejam ser encaminhados. Traz uma entidade. Por exemplo, aqui nesta casa tem um marinheiro chamado Joãozinho, que ele vai buscar no umbral. Para poder fazer todo o processo. Perfeito? Ser encaminhados, até Exu faz esse trabalho. E é magnífico o trabalho de Exu. A Exu é do mal, para de besteira. Exu é um ancestral que você está recebendo. Só tem aquele nome sugêneres. Mas se você estiver recebendo, ele vai falar o nome dele. Olha, eu sou ancestral dessa moça, eu sou a tia, o tio, o avô, o bisavô, meu nome é tudo. Se está recebendo, fala. Agora, tomar cuidado aí, tá muito engodo aí, engano aí, hein? Vamos parar. As pessoas não gostam muito, é 1 minuto de amor, no resto de ódio. Não posso fazer nada, nem Jesus agradou a todos. Mas eu estou sempre em oração. Porque a transição vai ser muito pesada e vai precisar muito oração. Então, há possibilidade de incorporação quando espíritos não desejam serem encaminhados. A entidade terá a missão de conduzi-las ao plano superior espiritual para o devido tratamento. Dentro do trabalho para a desobsessão, no qual o indivíduo tendencioso ao suicídio, os participantes do grupo, se ela bendita faz isso, dentro das possibilidades, formam um círculo, fica no meio, mas antes que isso aconteça tem as palestras, tem um monte de coisa, aí eles são chamados
para fazer a desobsessão. São vários grupos. Formam ciclos, emanando uma corrente vibratória para fornecer energias e fluidos sobre todo esse ectoplasma. Nota-se, diante do trabalho também são assistidos os espíritos que desencarnaram de forma violenta. Vamos para outro tema, mas dentro do suicídio. Dá para escrever um livro. Deliberando sobre o assunto suicídio e desencarne. Sheila Watson é a mentora. Trabalhou em conjunto com o seu pai, diretor de um hospital psiquiátrico. Relata assim toda a mente, conturba-se de pensamentos desordenados e por outros que tumultuam. Mais ainda o estado psicológico do paciente. As vibrações de baixa densidade trazem aos espíritos um caos dele próprio e a todos que estão ao seu redor. É necessário acordar para as circunstâncias que o levou a esses episódios, momentos trevosos de desequilíbrio e de culpa. Deus é misericordioso, sempre o perdoará. É a justiça perfeita. Deve-se, então, por este momento delicado, mental, buscar ajuda e respeitar o corpo para não afligir-nos. Finalizando sobre o suicídio, é a relação com o universo. Deus não castiga. Isso é tabu. Existe sim uma estrutura encarnatória que muitos encarnados necessitam de ajuda para prosseguir todo o processo de evolução. As leis estão para todos uma dinâmica racionária, regadas por ações, ocasionando assim a bendita lei do retorno. Deus ofereceu a centelha do amor e o livre-arbítrio, lembrando ainda que somos energias, espíritos que vivem em uma sociedade espiritual. O espírito encarnado sempre será amparado por suas orações, orando e vigiando. O planeta transforma-se rapidamente, transmuta, as energias pairam densamente, levando muitos à loucura, ao suicídio. Até achando-se, tem pessoas que acham que é Deus. Vigie. Ao suicídio apavorante com a sua situação, mas sempre haverá um caminho de luz para cessar esta condição drástica. Peça ajuda. Nunca renunciar ao exercício das adversidades e ao seu desenvolvimento. Todos temos a opção, siga a melhor. Deus que te proporcionou este momento. Abandone o fracasso e vá em frente. Nada é como o mundo vislumbrar o mar de rosas e sabemos que ali existem espinhos. É doloroso ao conhecimento do fato de ver o mundo, as experiências suicidas de outros
lavando-se as mãos. Ter a comunhão com Deus e agradecer sempre por uma chance de pagarmos os nossos pecados perante as circunstâncias que deparamos. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. O tema é maravilhoso. Quer dizer, triste que isso acontece realmente. Toda casa espírita deve ter o apoio e o amplo auxílio às pessoas e aos espíritos em sofrimento, formando voluntários espíritas para auxiliar os assistidos em relação à prevenção e amparo aos suicidas. Temos a CVV, que parece que já está, não sei se é essa a informação, já está trabalhando em paralelo à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu digo que não só a CVV, poderiam estar lá também as outras associações antialcoólica, né? Porque a CVV, ela é tudo, não é o contato direto, mas é telefônico. Eu não sei como que está essa situação lá dentro. Vou procurar saber também para passar para vocês. Tudo é informação, certo? A CVV valoriza a vida, apoiando toda a entidade sobre o valor da vida desvinculada de qualquer linha religiosa. Se eles estão lá, não tem nada a ver com religião, porque eles atendem inúmeras religiões, então não tem esse vínculo. Eu já fui lá presencialmente, lá eles atendendo pelo ponto, né? Pelo ponto. E sempre tem um ponto aqui, e tem um ponto que é imediato da polícia ou um socorro, para que não aconteça o pior. E acontece. Às vezes acontece sim. E muito trote também, gente, não faz isso. É sério lá. Né? Então, uma entidade sobre o valor da vida, desvinculada de qualquer linha religiosa, apoiando todas as iniciativas para a prevenção do suicídio. Trabalha 24 horas. A CVV existe há mais de 50 anos. Sustenta que o suicídio é trágico, independente de crenças e culturas. É preciso fazer algo para reduzir o número de pessoas que buscam na morte a saída para os seus conflitos. Bom, não sei se é ainda, eu não vou poder passar o telefone, mas existe aí, está nas redes, que é a GAES, G-A-E-S, Grupo de Assistência Espiritual Solidariedade. Gente, vai conhecer, eu vou passar o endereço, vai lá conhecer, se puder ajudar. Não sei qual é o tipo de ajuda, se é ajuda humana ou não, se é monetária. Gente, precisa, né? Precisa, como que faz para manter tudo isso? Às vezes tem fralda, tem crianças que atende, é necessário, perfeito? Então lá é o Grupo GAES, Grupo de Assistência Espiritual e Solidariedade. Você vê que eu estou falando de várias. Rua João Rodrigues da Veiga, 211, fica lá em Pirituba. Eu tenho ido em outras denominações, porque a gente, apometria, a gente tem que aprender todas as, inclusive temas, temáticas, seitas, e assim, não tem barreira, certo? Tem umas que nos recebem muito bem, tem outras que não, infelizmente, porque precisa, assim, de direção, ok? Esta casa, eu faço a palestra, se precisar de ajuda, sim, mas na área da saúde. Outras coisas eu faço uma oração. E a sua fé. Ah, mas eu vou indicar uma outra. Eu falo assim, olha, existem outras. Você procura a melhor para você. Perfeito? Ah, mas eu quero o senhor. Não. Se for a da saúde, sim. Mas tem que documentar.
eu faço uma oração. É o nosso dever, a nossa obrigação para com o próximo. É assim que funciona. Perfeito? Vamos fechar com a Ave Maria. Agradeço mais uma vez estar aí. Inscreve no canal. É um assunto assim delicado, né? Eu sempre demoro um pouquinho. O próximo eu vou falar de Dr. Bezerra de Menezes, de Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, e vou incluir Allan Kardec também. Mas bem breve também, não pode passar de 1 hora, porque ninguém tem paciência para ficar escutando 1 hora uma pessoa falando. Nós somos muito imediatistas, e isso que acaba demorando muito mais ainda para as coisas acontecerem. Porque o plano espiritual sabe, né, da gente, de nós aqui, enquanto encarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filho do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Ela está pedindo para fazer oração para a família do ex-presidente da República, porque é família também, para que tenha um entendimento, né? Porque está muito sofrimento em tudo isso, perfeito? E está difícil. É o poder pelo poder e é difícil. Mas o único que tinha o poder realmente foi para a cruz. E eu tenho certeza que ninguém iria para a cruz. Fala da volta de Jesus. Jesus já está entre nós. Está esperando que a gente faça sempre o melhor para com o outro. Mesmo que o outro nos tire disso, né? Ceifar disso. Por egoísmo. Perfeito? Amém a todos vocês. O que Deus abençoe a vocês todos. A paz do Senhor Jesus esteja nos vossos lares. Amém.